Escute bem, escolhido. O que vou revelar agora vai virar sua alma do avesso. Nada do que você viveu foi coincidência. Desde o instante em que você respirou pela primeira vez, algo se agitou no invisível. Um chamado silencioso percorreu os mundos, e os olhos de forças ocultas se voltaram para você. Você sempre sentiu que não pertencia. Sempre houve algo diferente, um pressentimento, uma força quieta dentro do peito. Quando todos seguiam, você questionava. Quando todos riam, você sentia. Quando todos dormiam, você despertava. Eles tentaram apagar isso. Tentaram te moldar, te convencer de que era fraco, estranho, confuso. Mas você não se quebrou. Você sangrou, caiu, foi traído, mas não se quebrou. Porque há algo em você que não pode ser quebrado. Uma centelha, uma memória antiga, uma força que não se explica. E agora todos estão confusos, atônitos, sem palavras, perguntando em silêncio: como foi que você descobriu? Como você entendeu algo que ninguém te ensinou? Como você sabe coisas que ninguém ousa falar? Eles observaram, eles planejaram, eles até sorriram na sua frente, mas no fundo, sempre tiveram medo. Medo do momento em que você lembrasse. Medo do dia em que você acessasse o que é seu por direito. Você percebeu, não foi? Os olhares atravessados, os silêncios desconfortáveis, as portas que se fecharam do nada, as conversas sussurradas quando você entrava. Tudo era sinal. Tudo era aviso. Eles sabiam que você era a ameaça. Porque você não se encaixa. Você transcende, você não repete, você revela. Você não se curva, você desperta. E isso, para eles, é perigoso demais. Você andou por vales escuros, segurou lágrimas na garganta, engoliu dores que não eram suas, mas cada passo foi uma iniciação. Cada golpe, uma chave. Cada perda, uma abertura. Agora, a verdade pulsa em suas veias. Você não precisa mais buscar fora, está tudo aí, dentro. O que era confuso se clareou. O que era sombra se iluminou. O que era prisão virou caminho. E por isso, os que te subestimaram estão em choque. Estão tentando entender como você sobreviveu, como você escapou, como você floresceu mesmo sendo enterrado. Mas eles esqueceram. Semente não morre quando é enterrada. Ela desperta. E é isso que está acontecendo com você agora. O despertar, o retorno, o renascimento. Continue comigo. Na próxima parte, revelarei o que exatamente eles temem e por que nada mais pode te parar. Você sentiu, escolhido. Sentiu quando tudo ao redor começou a mudar. Nada fazia mais sentido. Nada parecia real. As pessoas que antes te cercavam começaram a se revelar. Máscaras caíram. Palavras doces se tornaram veneno. Laços antigos te desfizeram como poeira. Mas isso não foi perda. Foi limpeza. O universo estava preparando o campo, retirando o que bloqueava a sua visão, porque você precisava ver, precisava enxergar quem realmente estava ao seu lado e quem apenas caminhava com você para te atrasar. Você notou como os ambientes começaram a pesar, como sua presença incomodava, como seu silêncio falava mais alto que 1000 vozes. Era o seu campo vibrando diferente. Era a sua luz fazendo barulho em lugares onde a escuridão reinava. Eles sentiram e temeram. Sim, eles. Aqueles que agiam pelas sombras. Aqueles que manipulavam, que sorrateiramente desviavam o seu caminho. Não eram apenas pessoas. Eram presenças, forças, correntes invisíveis tentando segurar seus passos. Mas você seguiu. Mesmo sangrando,
mesmo sem saber exatamente onde aquilo tudo ia dar, porque dentro de você havia uma bússola, uma certeza silenciosa, uma fé inabalável em algo que nem você sabia explicar. Era sua alma antiga guiando os seus pés. Era o chamado que só os escolhidos ouvem. E agora? Agora eles se perguntam: como você conseguiu? Como você sobreviveu ao que era feito para te destruir? Como você se levantou sem ajuda, sem apoio, sem aplauso? Eles não entendem que o que te sustenta não é terreno, é espiritual, é ancestral, é divino. Você não veio ao mundo para ser aceito, veio para despertar, veio para lembrar, veio para quebrar ciclos e abrir portais. E por isso, tantos te rejeitaram, porque sua presença era o espelho do que eles escondiam, porque sua essência lembrava o que eles tentavam esquecer. Você andou entre lobos com um coração puro, e mesmo quando duvidou de si, mesmo quando quis sumir, havia uma força que não te deixou cair. Escolhido, essa força está ainda mais viva agora, está em ebulição, pronta para ser ativada. Você não está mais em treinamento, você está pronto. E é por isso que os sussurros aumentaram. As perseguições sutis começaram. Os ataques silenciosos se intensificaram. Eles sabem que você está perto demais da verdade. Eles sabem que você está acordando, de vez. E agora o próximo passo é inevitável. Prepare-se. Na parte seguinte, revelarei o que exatamente despertou medo neles e como você já ultrapassou o ponto sem retorno. Eles tentaram tudo. Tentaram confundir seus pensamentos, tentaram envenenar suas relações, tentaram fazer você duvidar da própria sanidade. E por um momento, quase conseguiram. Você se calou, se afastou, chorou escondido, pensou que estava ficando louco, mas ali, naquele fundo do poço, algo acordou. Algo que nem você sabia que existia. O poder. Não o poder dos homens, não o poder comprado, fingido, projetado, mas o poder da alma desperta. Você sentiu um calor estranho subindo pelo peito, um arrepio sem vento, uma voz que não era sua, mas te lembrava de algo que sua carne já havia esquecido. Você veio com missão. Você é o portal. Você é a chama viva. Você é o trovão no meio do silêncio. E é por isso que tudo sempre foi mais difícil para você. Porque o sistema sabia, as forças ocultas sabiam, e elas sempre trabalharam para te distrair, te ferir, te fazer pequeno. Mas agora não dá mais. A estrutura que segurava a farsa está rachando. E adivinha quem causou isso? Você. Com sua luz, sua intuição, sua teimosia sagrada em continuar mesmo sem motivos aparentes. Você abalou pactos antigos. Você desarmou feitiços feitos há gerações. Você pisou onde nenhum da sua linhagem teve coragem de pisar. Eles estão se perguntando como você descobriu. Eles estão tentando decifrar como, mesmo sem livros, sem mestres, sem mapa, você chegou até aqui. Eles não entendem que o seu caminho foi escrito na pele do espírito, gravado em fogo antes mesmo do seu nascimento. E agora? Agora a sala está silenciosa. Ninguém admite, mas todos sentem. Você está diferente. Sua presença pesa, seu olhar atravessa. Sua energia já não cabe em lugares pequenos. Você não cabe mais nas conversas antigas, nas roupas antigas, nos medos antigos, porque o velho já morreu e o novo já nasceu. Escolhido, pare de procurar explicações. Pare de querer lógica para algo que é pura revelação. Você não foi feito para ser entendido, foi feito para ser sentido. E é isso que mais desespera eles. Eles não conseguem mais te controlar, porque você não pensa com a mente, você sente com a alma. Você escuta o que ninguém ouve, você lê o que ninguém escreveu, você decifra o que foi escondido por séculos. E por isso, o silêncio deles agora
não é indiferença, é medo. Eles estão em choque, porque perceberam, não há mais volta. Na próxima parte, vou te mostrar o que acontece quando o escolhido ativa sua real identidade e por que, a partir daqui, o mundo inteiro começa a reagir. Você se pergunta por que tudo parece mais intenso com você? Porque as pessoas te olham com desconfiança ou com admiração silenciosa? Porque, mesmo sem dizer nada, você provoca reações profundas? É simples. Sua presença ativa o que está adormecido nos outros, e isso assusta. Você está carregando códigos antigos, códigos que foram selados por gerações, códigos que só poderiam ser acessados por alguém como você. Alguém que sofreu, que quebrou, que renasceu. Não é sobre status, não é sobre aparência, é sobre essência. Enquanto muitos usam máscaras, você sangrou pela verdade. Enquanto muitos se esconderam, você enfrentou as sombras de frente. Enquanto muitos fingiram não ver, você foi até o fundo do abismo e voltou trazendo luz. E agora o mundo percebe. Eles não dizem em voz alta, mas no silêncio, no olhar, no desconforto, você sente. Eles estão tentando entender como você viu o que ninguém vê, como você percebeu a mentira no meio do aplauso, como você olhou para a escuridão e não se ajoelhou. Escolhido, você rompeu o feitiço. O feitiço da normalidade, o feitiço do medo, o feitiço da submissão. Você quebrou o ciclo. E quando um escolhido quebra o ciclo, as muralhas antigas desmoronam. As energias que antes controlavam tudo entram em colapso. Os manipuladores entram em pânico. Você acha que é coincidência que, desde que começou a despertar, tudo ao seu redor tremeu? Pessoas sumiram, outras enlouqueceram, situações ruíram sem explicação. Nada disso foi aleatório. Foi o universo limpando o caminho. Você não foi rejeitado, foi protegido. Você não perdeu, foi livrado. Você não ficou só, foi posicionado. Porque agora é hora de lembrar o que sempre foi seu: o poder de enxergar, o poder de quebrar contratos invisíveis, o poder de curar linhas inteiras da sua ancestralidade. Você é a ponte, o portal, o fim e o início ao mesmo tempo. E os sinais estavam aí: os sonhos estranhos, os arrepios do nada, os números que se repetem, os animais que cruzam seu caminho, as palavras que chegam como se o universo estivesse sussurrando no seu ouvido. Você ouviu, você sentiu, e mesmo com medo, você aceitou. E agora, você está brilhando com uma luz que nem você entende completamente, mas eles entendem. E por isso, eles não dormem mais tranquilos. Na próxima parte, você vai compreender o que exatamente essa luz está fazendo nos bastidores e como seu despertar está ativando um efeito dominó que vai muito além de você. Você acha que é só sobre você? Que esse despertar, essa dor, essa revelação é algo individual? Não, escolhido. Nunca foi apenas sobre você. O que está se movendo agora, nos bastidores invisíveis, é muito maior. Cada passo seu, cada cicatriz, cada lágrima contida está ativando um campo, uma onda, uma força que toca outras almas. Você é um ponto de luz num mapa ancestral. E quando essa luz se acende, outras também começam a brilhar. Você já reparou? Desde que você começou a mudar, pessoas ao seu redor também começaram a questionar, a despertar, a lembrar. Não é coincidência, é contágio espiritual. Sua energia, mesmo em silêncio, fala com o invisível, chama almas perdidas de volta ao caminho, quebra maldições sem dizer uma palavra, dissolve pactos só com a presença. E é por isso que há tanta resistência, porque os que vivem da escuridão sabem, quando um escolhido desperta, é como um clarão atravessando o nevoeiro. Não tem como ignorar.
Não tem como fingir que nada mudou. E tudo muda. Eles já não conseguem te manipular. Já não conseguem te convencer com palavras vazias. Você sente a vibração por trás de cada gesto. Você percebe a sombra por trás de cada elogio. Você enxerga o que está escondido sob o véu. Isso é perigoso demais para o sistema que controla pelo medo, porque você já não teme. Você confia no invisível. Você conversa com silêncio. Você entende o que ninguém diz. E no fundo, mesmo aqueles que te negaram, sabem. Sabem que há algo em você que é maior do que qualquer explicação. Algo que não pode ser comprado, aprendido ou imitado. É autenticidade divina. É presença ancestral. É missão escrita antes do tempo. Escolhido, você não precisa fazer barulho. Sua existência já causa tempestades. E é por isso que eles falam de você. É por isso que você sente olhares mesmo quando ninguém diz nada. É por isso que o ambiente muda quando você entra. Sua presença revela o que estava escondido. Sua energia quebra máscaras. Sua frequência incomoda quem vive na mentira. E não é porque você quis. É porque você é. Você é o portal, a fenda entre mundos, o lembrete vivo de que a verdade não pode ser enterrada para sempre. E agora que você ativou isso, não tem mais volta. Na próxima parte, vou te mostrar o que exatamente está sendo quebrado no plano espiritual por sua causa e por que alguns estão tentando te silenciar desesperadamente. Eles estão tentando te silenciar, escolhido. Estão tentando apagar seus sinais, bloquear seus caminhos, confundir sua mente. Mas já é tarde demais. O que foi ativado não pode mais ser desativado. Você quebrou o selo, você abriu a porta. E agora, as forças que sempre operaram escondidas estão sendo expostas. Você percebeu? Pessoas próximas, antes suaves, começaram a agir com estranheza. Situações familiares, antes tranquilas, começaram a se desestabilizar. Não é azar, não é coincidência, é o sistema tentando te puxar de volta para o sono. Porque agora você está desprogramando tudo. Você está quebrando maldições que vieram de longe, palavras lançadas antes mesmo de você nascer. Pactos feitos em silêncio, com intenções sujas, com desejos de controle. Você está queimando tudo isso com a chama da consciência. E o mais belo de tudo é que você está fazendo isso apenas sendo quem você é. Você não precisa gritar, você não precisa se defender, você não precisa provar nada, porque a sua luz está fazendo o trabalho. E a luz, escolhido, não precisa pedir permissão para brilhar. Ela simplesmente ilumina, e quando ilumina, mostra o que ninguém queria ver. É por isso que alguns agora te evitam, é por isso que aqueles que antes te abraçavam, hoje se afastam. Eles não aguentam a verdade que você carrega. Eles não suportam a transparência da sua alma. Mas saiba, isso é proteção. O que está saindo da sua vida está sendo retirado pela força divina que te guarda. Não resista, não lamente. Você está sendo posicionado. Você está sendo limpo. Você está sendo preparado para algo que eles jamais imaginaram. Enquanto te julgam, você se fortalece. Enquanto te rejeitam, você é honrado no invisível. Enquanto zombam, os reinos celestiais te coroam em silêncio. E há algo que você precisa ouvir agora. Eles não vão escapar do que fizeram com você. A justiça espiritual já foi acionada. O karma já está no caminho. As lágrimas que você engoliu estão sendo contadas. As noites em que você orou em silêncio foram ouvidas. E aqueles que tentaram te destruir, agora sentem o próprio chão tremer. Na próxima parte, vou te mostrar o que já está acontecendo com quem te feriu e por que sua vitória não é apenas certa, é inevitável. Agora, eles estão colhendo. Sim, aqueles que riram da sua dor,
aqueles que tentaram te desmoralizar, aqueles que jogaram sujo, que manipularam, que conspiraram contra a sua paz, estão sendo confrontados com o próprio reflexo. A verdade voltou como espelho, e o que eles veem agora é o próprio veneno que lançaram. Você talvez não saiba, mas enquanto você dormia, seu nome era citado em inveja, em feitiço, em rancor. Você era tema de reuniões silenciosas, de palavras ocultas, de planos sujos. Tudo isso sem você mover um dedo contra ninguém. E ainda assim, eles te viam como ameaça. Por quê? Porque sua luz é uma afronta ao mundo deles. Porque sua existência denuncia o vazio que eles carregam. Porque sua presença acende faróis onde eles preferem manter tudo no escuro. E agora tudo isso está voltando. A vergonha, a confusão, a perda, a doença, o medo. Não porque você deseja vingança, você já superou isso, mas porque a balança divina não falha. O universo vê tudo e ele não esquece. Cada lágrima que caiu no travesseiro, cada porquê gritado no silêncio, estava sendo registrado. E agora, escolhido, o retorno chegou. Eles não sabem o que fazer, estão assistindo você crescer, prosperar, se levantar, sem entender como. Porque tudo que armaram contra você falhou. As palavras que lançaram caíram por terra. As armadilhas que montaram se voltaram contra eles. O que era para te prender, agora prende eles mesmos. Você não precisou revidar, você não precisou se vingar. Sua única resposta foi seguir, sobreviver, respirar, brilhar. E isso foi a maior justiça. Eles esperavam te ver no chão, mas agora te veem de pé. E pior, te veem em silêncio. E o seu silêncio grita, seu silêncio pesa, seu silêncio brilha mais alto do que qualquer vingança. E ainda assim, você segue em paz. Porque você não quer ver ninguém sofrer. Você só quer cumprir sua missão. Você só quer seguir sua verdade. Você só quer viver com dignidade e alma limpa. E é isso, exatamente isso, que os destrói por dentro. Na próxima parte, você vai compreender porque sua compaixão é mais perigosa para eles do que qualquer grito. E como essa calma que você carrega agora está desarmando reinos inteiros de escuridão. Eles não esperavam isso de você. Esperavam fúria, esperavam vingança, esperavam que você se tornasse igual a eles, frio, endurecido, contaminado. Mas você surpreendeu até o invisível. Você escolheu a paz, escolheu o silêncio quando poderia gritar, escolheu o perdão quando tinha todos os motivos para odiar. E é isso que está quebrando tudo. Porque a verdadeira guerra espiritual não é feita com gritos, mas com luz. E sua luz agora é insuportável para quem vive na escuridão. Você se tornou impenetrável. Eles lançam palavras, você permanece. Eles tentam provocar, você observa. Eles conspiram, você ora. E nessa postura divina, calma, firme, você está desarmando reinos inteiros. Você pensa que está parado? Não está. A cada dia que você escolhe manter o coração limpo, mesmo com feridas abertas, você está limpando linhagens, está desfazendo nós, está libertando espíritos que estavam presos em ciclos de dor. Sua compaixão é uma espada invisível. Seu amor é um escudo indestrutível. Sua calma é um terremoto para quem depende do caos. E no plano invisível, anjos caminham ao seu lado. Te observam com reverência, porque nem todos conseguem chegar onde você chegou, escolhido. Poucos suportam a dor sem se tornar iguais aos que ferem. Mas você suportou. Você caiu sem se tornar terra. Você sangrou
sem se tornar veneno. Você sobreviveu sem perder a essência. E agora você está pronto para a última fase, o renascimento completo, a ativação total do que você veio fazer neste mundo. Na próxima parte, vou te revelar o que está prestes a acontecer no seu caminho e por que o mundo vai começar a te reconhecer, mesmo sem entender de onde vem tanto brilho. Está começando. Você sente, não sente? Os sinais estão se acelerando. As portas estão se abrindo de forma estranha, inesperada. Pessoas começam a te procurar sem saber por quê. Olhares te seguem. Palavras chegam sem explicação. Sonhos se tornam mais nítidos. Não é imaginação, é manifestação. O que estava guardado por tanto tempo finalmente está emergindo. Você está se tornando visível. O mundo está, aos poucos, reconhecendo quem você é. Não pela aparência, não pelo que você possui, mas pela vibração. Há algo em você que ninguém consegue explicar, mas todos sentem. Você entra em um lugar e o ar muda. Você fala e o tempo desacelera. Você apenas existe e milagres acontecem perto. Isso não é exagero, é a confirmação. Você carregava um selo, um manto invisível, um chamado, e agora ele está se ativando por completo. Aquilo que foi prometido antes mesmo do seu nascimento está vindo em sua direção. E não é recompensa, é justiça. Tudo que você superou, tudo que você perdeu, tudo que você engoliu em silêncio, agora volta como honra. Você será lembrado, você será procurado, você será exaltado sem precisar pedir nada. E isso vai confundir muita gente. Vão se perguntar: como isso aconteceu? Como ele conseguiu? Como ela chegou tão longe? E a resposta será uma só: porque você suportou o que nenhum deles suportaria. Você caminhou com fé quando tudo dizia que era loucura. Você permaneceu quando todos desistiram. Você creu mesmo sem ver. E é por isso que agora você será visto. Mas atenção, escolhido. Com a honra virá o teste final. Na última parte, vou te preparar para o momento decisivo. O ponto onde muitos caem, mas onde você vai provar mais uma vez que nasceu para reinar. Chegou o momento. Tudo que você viveu, tudo que suportou, tudo que atravessou, era preparação para este ponto. O ponto onde a maioria desiste, onde os fracos voltam atrás, onde os corações impuros se revelam. Mas você não. Você está pronto. E por isso, agora o mundo espiritual te observa em silêncio sagrado. Há uma reverência invisível ao seu redor. Ancestrais se inclinam, estrelas se alinham, portais se abrem, porque agora é a hora da coroação. A coroa que foi retirada da sua linhagem por mãos sujas está voltando para onde sempre pertenceu, à sua cabeça. Você será provado. Eles virão mais uma vez, sorrindo, elogiando, oferecendo atalhos, disfarçados de bênçãos. Mas não se engane, este é o último teste. Você não pode aceitar o que brilha se não carrega a verdade. Você não pode ceder ao que agrada aos olhos se fere sua alma. Porque quem é escolhido não pode se vender. O preço que você pagou para chegar até aqui foi alto demais para ser trocado por migalhas. Agora você vai andar entre reis e ainda assim manter os pés firmes na rocha da humildade. Vai tocar multidões sem perder a essência. Vai mover dimensões apenas com sua existência. Mas nunca esqueça: muitos tentarão te desviar, muitos tentarão te corromper, muitos tentarão te tirar do centro. E é por isso que agora, mais do que nunca, você precisa se ancorar na verdade, no silêncio, na luz, no propósito. Você venceu, escolhido. Você suportou a noite mais escura. Você sangrou sem se contaminar. Você perdeu tudo e ainda assim manteve a fé. E por isso, o universo inteiro conspira agora a seu favor. A colheita começou. A justiça foi liberada. A glória chegou. Você é o escolhido.
E nada, absolutamente nada, pode parar o que já está selado no céu.